Muito bem, queridos. Antes de eu falar com toda a igreja, eu quero falar com você que vai me assistir daqui a pouco. Eu sempre tenho dificuldade de falar ouvir ou assistir, porque eu estou no rádio é ouvir, né? Quando eu falo assistir no rádio, eu estou errado. Eu quero olhar bem para você e te dizer o seguinte: todo pastor, quando ele ama as suas ovelhas, todo pastor, ele pode ter um ministério frutífero de muitos e muitos anos, mas nunca ele sairá de um culto completamente feliz. Sabe por quê? Porque se ele ama, se ele conhece cada ovelha que ele tem, que Deus lhe concedeu a honra de servir, nunca haverá um culto onde estarão todas as pessoas ali, todas essas ovelhas. Isso será muito raro. Talvez numa festa, mas mesmo assim praticamente impossível, por menor que sejam as igrejas. Então eu quero dizer para você que eu sou um desses pastores que amo minhas ovelhas. E o culto está sendo maravilhoso, espetacular. Eu estava sentado ali e pedi para Deus, falei: Pai, eu quero entrar no modo Espírito Santo. E Ele pôs o nosso louvor para chamar qualquer um no modo Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui agora e você vai me ouvir. Mas eu ia ficar muito mais feliz se você estivesse aqui comigo agora. Comigo e com esse povo que está aqui. Nós estamos quase dentro daquela limitação que o decreto estabelece para a utilização das cadeiras. Mas você cabia aqui. Você faz diferença quando você vem. Você é importante para a igreja e é muito importante para mim. Você pode me dizer que você está orando, glorificando a Deus aí. Eu sei, acredito e glorifico a Deus por essa realidade, que pode ser verdade na sua vida. Mas Ele nos convidou a viver essa unidade e essa comunhão. Então, quando eu te vejo aqui, aí sim, o culto é bem mais bonito. Recado dado? Então tá bom. Agora eu vou falar com vocês. Que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus pela vida de cada um. E que nós possamos ter, na continuidade do nosso culto, o revelar de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, alguns avisos que foi utilizado na parte da manhã, e eu esqueci de mostrar para a Rafinha, que nós estamos convidando você a orar e já se preocupar em se programar para que nós estejamos no nosso culto de celebração dos 26 anos da Igreja Batista em Aral Moreira. E nós vamos ter um concurso, que eu vou dividir entre crianças, jovens e adultos, onde vocês quiserem participar farão entrevistas com as pessoas que participaram da abertura dos trabalhos aqui na nossa casa em 10 de setembro de 1994, Antigamente a gente falava as colunas da igreja, São os nossos pioneiros, tá bom? E então nós vamos estar abrindo para os nossos jovens, para as nossas crianças, fazerem entrevistas, perguntas, questionamentos sobre aquele dia, sobre aquele momento, sobre o que significou aquilo, E também nós poderemos, o pastor pode participar, se você quiser, contando um pouco da história, porque apesar que eu estou 10 anos aqui, mas a gente tem ali o registro, tem as coisas, e então, além daqueles que participaram, vocês podem entrevistar o pastor também, até por questão de disponibilidade de tempo, eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Dentro da celebração, da comemoração, mas eu vou colocar tudo isso no grupo, e vocês vão informar melhor daquilo lá. Queridos, o que é a vida cristã? Nós estamos pensando isso o tempo todo. Então, toda vez que quando o pastor ministra uma aula, quando vocês assistem um culto ministrado por um outro pastor, por uma outra pastora, por uma outra pregadora, tudo que você está fazendo é aprender o que é a vida cristã, reciclando, renovando, e por vezes você escuta coisas edificantes, em outras nem tanto. Mas é como disse a Fran, às vezes você não entende a pertinência daquilo que está sendo ministrado, mas é um arroz e feijão que você precisa. Nós temos que ter essa convicção e esse entendimento sobre o significado daquilo que você recebe quando você está em comunhão e daquilo que, o mais importante, impacta a tua vida lá fora. Em todos os aspectos, querido, a importância maior do Evangelho, de ser cristão, da vida cristã, é o que você faz com ela.
é as respostas que você, pela ação do Espírito Santo, dá às armadilhas que Satanás prepara, são as suas posturas com relação às agressões que o mundo que te odeia prepara para você. Pastor, mas como odeia? A gente vê o pessoal e fala tanto de amor, de inclusão. Preste atenção no que é oferecido e você verá que a última coisa que se manifesta ali é um amor verdadeiro, oriundo de Cristo Jesus. É um amor humano baseado em coisas que não se sustentam e que se perdem. Vida cristã é você compreender que você é diferente do mundo. Vida cristã é você compreender que você vai ser enfrentado, sim, como a nossa irmã orou aqui, nós vamos ser enfrentados, sim. Se você não tem confrontamento, se você não tem enfrentamento sobre a tua vida cristã, é porque ela não está fazendo diferença alguma. Os conceitos que Deus traz sobre a tua vida, eles não direcionam ela totalmente, porque se direcionassem, você estava enfrentando todos os dias dificuldades com a moral que você entende, com a ética que você defende. O teu namoro seria diferente, o teu casamento seria diferente, tem que ser diferente. Então que nós saibamos e compreendamos isso, é o que Paulo escreveu quando ele direcionou aquela carta aos Efésios, aos moradores de Éfeso. Os moradores da Galácia não eram uma cidade, eram várias, uma região da Turquia, que é hoje Turquia. Agora, Éfeso era uma cidade brilhante durante o Império Romano, né, na Grécia, com um porto espetacular, e que trazia ali àquela cidade uma influência e um valor muito grande. E Paulo escreve para eles dizendo e ensinando: é assim que é ser crente, é isso aqui, não é você ficar nas rodinhas de piadas. Isso já Davi avisava lá no Salmo 1. O que o Davi fala no Salmo 1, queridos? Todos lembram? Não andeis nas rodas dos escarnecedores, antes medite na palavra de Deus dia e de noite. O que ele estava querendo dizer? Que você tem que andar com a Bíblia olhando? Não, que a influência da palavra de Deus na sua vida seja tão constante, que ao levantar e ao deitar, todas as ações que você viveu, você usou como filtro a palavra de Deus. É esse o objetivo da vida cristã. Ah, pastor, é isso porque Deus quer, né? Ele é um Deus mandão, Ele quer ter tudo sob controle, né? Ele é um Deus militar. Não. É porque Ele sabe que quando nós dermos conta de fazer isso 100%, nós teremos um dia 100% abençoado. Nós teremos um dia onde 100% das pessoas que tiveram contato conosco foram tocadas pelo Espírito Santo. E não pela nossa ranhetice, pela nossa ira, pela nossa falta de respeito. Vida cristã é mudança de caráter, é mudança de mente. Sim, é mudança de mente, a minha mente sendo trocada pela de Cristo. Quando nós cantamos aqui que Jesus é o mais belo entre os milhares, é uma letra que está lá no Velho Testamento, em Cantares, onde as pessoas antigamente tiveram algumas dificuldades em entender porque aquele livro fazia parte da Bíblia. É porque não tinha concepção e entendimento que nós, igreja, somos a noiva de Cristo. Nós, como instituição, como povo, como reino de Deus, também temos uma outra figura que representa o que nós somos: noiva. Noiva do Cordeiro, que é o mais belo entre milhares, mas que não tinha formosura alguma naquela cruz. Seu rosto moído por pancadas, seu corpo alquebrado por chicotes, não havia beleza nenhuma. Ele foi desprezado pelas pessoas. Alguns nem olharam, mas ele é o mais belo entre, não milhares, entre todos. Porque agora ele não voltará com aquela imagem abatido, machucado, como um cordeiro entregue por mim e por você. Ele virá com cabelos longos e brancos, olhos vermelhos, e ele não virá mais como um Salvador. Ele já veio como Salvador. E a vida cristã implica como nós compreendemos isso.
e o temos de fato como Salvador, e buscamos a nossa mudança para que sejamos parecidos com Ele, porque o dia que Ele voltar, Ele vem para buscar aqueles que permaneceram puros na sua igreja. Nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Os nossos meninos e meninas talvez nem entendam o que o pastor vai dizer aqui, mas se você tivesse uma noiva e você saísse para um trabalho antes do casamento de vocês, e quando você voltasse, você soubesse que a sua noiva não se comportou de maneira nenhuma trazendo fidelidade e respeito a você, ao contrário, ela aproveitou a vida como se você não existisse, esse noivo casaria? Não. Jesus quer vir buscar uma igreja limpa. Jesus quer vir buscar uma igreja fiel. Jesus virá buscar a noiva, e ela vai subir com ele, porque a promessa, a palavra de Deus diz pelos olhos dos profetas que a igreja de Cristo vai subir com ele. A noiva ataviada, a noiva pronta, vestida, estará ali subindo para a glória do Pai. A grande pergunta é o que você fez com a tua vida cristã, e saber se você vai estar com ela ou vai estar chorando porque jogou fora a oportunidade de estar com o noivo. Paulo ensina isso do capítulo 5 da carta aos Efésios, do verso 1 até o verso 7. Ele nos chama para ser imitador de Deus. Ele diz que fora das coisas que o mundo aprova, nós temos que viver totalmente fora disso e não nos apegarmos a ideias tolas. Paulo usa algumas vezes aqui a palavra tola ou tolice. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa que ela não para raciocinar as ideias que ela tem. Ela não compreende a extensão daquilo que ela fala. Ela fala sem pensar, ela fala sem organizar a sua mente. A tolice é própria daquele que gosta de falar mais do que de ouvir. Então Paulo diz aqui: não sejam tolos, não vão atrás dessas vãs filosofias. Mas eu quero pensar com vocês no verso 8 agora, queridos, e procurar terminar o mais rápido possível o nosso estudo, a nossa mensagem, a nossa meditação. Nós vimos aqui até o verso 7. No verso 8, a palavra de Deus diz assim, lá na carta aos Efésios, capítulo 5: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós éramos trevas, por isso que o pastor sempre usa essa frase: nós somos nada mais do que pecadores arrependidos. Nós éramos trevas, sobre nós não havia nada que justificasse a ação e o perdão de Deus, mas Ele assim mesmo nos amou, nos perdoou, e nesse perdão Ele nos traz para a luz. Eu não vou brincar com luz aqui, porque domingo passado eu fui dormir com medo, né? A Rose chegou em casa e foi olhar no aparelho da Sky para ver se tinha desligado lá também, né? Ela falou: ufa, desligou. Então, se tinha dado. Então foi bem interessante. Então vamos. Porque esse texto aqui fala muito de luz, né? Acho que Cristo, o Espírito Santo, quis marcar essa questão para nós. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Queridos, precisa um pastor com 10 anos de igreja vir ler um texto desse? Você talvez vai falar assim: está pedindo para me dizer, não precisa, já era para nós estarmos sabendo. É verdade, mas é preciso. O Evangelho, ele tem que ser algo que você se alimenta dele. E arroz e feijão, vocês já comeram quantas? Vocês sabem dizer quantos pratos de arroz e feijão vocês comeram? Não sabe, né? Tem uns que não sabem dizer quantos pratos comeram na vez passada, né? Não é o meu caso, que eu não sou muito chegado de arroz e feijão. Mas você podia viver sem ele? Então a realidade é o seguinte: o Evangelho, ele tem que nos alimentar. E para que você ouça sempre essa verdade, que o fruto dessa luz consiste em bondade, justiça e verdade. Eu não vou dissecar essas 3 palavras, mas você compreende o que é bondade. Bondade é ter um coração em que você reparte
o teu amor com aqueles que estão do seu lado, independente das circunstâncias que envolvem essas vidas, porque daí não é bondade. Você amar aquele que não te ama, você não faz vantagem nenhuma que Cristo ensinou. Bondade é amar aquele que não te ama. Justiça é você ter uma atitude em que, mesmo que você se prejudique, você não fere a verdade. Por isso que a justiça e a verdade, elas estão juntas aqui, né? Justiça e verdade. E verdade, queridos, eu vou mais além. Viver em verdade é viver naquele, para aquele e por aquele que um dia diz: eu sou o caminho e a vida. É isso que é viver a verdade, é viver em Cristo, que é aquele que quebra com a banca de toda a filosofia que diz que verdade absoluta não existe. Existe sim, e ela se chama Jesus de Nazaré, o Cristo Messias. Amém? Queridos, no verso 10, há algo meio complicado aqui: agradar a Deus. Veja o que a palavra de Deus diz: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Vocês têm pais, ou se não têm vivos, já tiveram. Você tem pessoas que vocês amam. Você não procura saber o gosto, aquilo que elas sentem prazer, a música que elas gostam, tudo aquilo que traz à pessoa satisfação. Não é assim que quando nós, com os nossos filhos, né? Com nossos filhos, nossos netos. Eu conheço o gosto de todos os meus netos. Sei o número de sapatos dos meus filhos, da minha mulher, do meu pai e da minha mãe, que eu gosto de dar sapato de presente. Que é um negócio que você sabe que vai usar mesmo, né? Se não gostou, usa no dia em casa lavando o chão lá. Se gostou, guarda para ir na missa, como dizia meu avô. Roupa de ver Deus, sapato de ver Deus também. Você tem que saber aquilo que você tem que agradar a Deus. E o que a palavra de Deus nos diz? Eu poderia citar um monte de coisa, mas vamos lá para Hebreus, eu quero que vocês me ajudem. É impossível agradar a Deus sem fé. Jamais se verá a Deus sem santificação. Fé e santificação, elas se misturam, não é? O que agrada a Deus? É você confiar nele, é você viver uma vida de santificação. Não tem que completar mais nada aqui para você. Você vive essa fé? A santificação é teu objeto. Na primeira parte dessa pregação que eu preguei domingo passado, e nesse sábado, a Rose falou: vixe, tem um monte de católico que gostava de você, não gosta mais. Não estou aqui para fazer média com ninguém, então eu tenho que falar o que é verdade. Uma mãe, um pai, que acha que é normal uma filha e um filho dançar funk com essas músicas que tocam hoje, que até 20 anos atrás era proibido aquilo de sair no rádio, e uma mãe e um pai que acha isso normal e vem falar para mim que depois vai na missa de noite ou vai no culto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas hoje nós estamos falando da segunda metade desse texto. E nessa segunda metade nós estamos trabalhando aqui o que nós devemos fazer. Se aquilo lá tudo desagrada a Deus, o que nós devemos fazer para agradar a Deus? E eu quero que você entenda o seguinte, queridos: agradar a Deus é a coisa que te dá mais lucro na vida. Quando você agrada a Deus, até nas piores tragédias que a tua vida pode trazer, e ela pode trazer, nas piores injustiças que você receber, nas maiores traições que você receber, mas você tem vivido para agradar a Deus, preste atenção no que vai acontecer. Você vai passar por tudo isso em paz. Então agradar a Deus é fazer um investimento na esfera espiritual da sua vida que não tem igual. Quando chegam para aquela mulher lá nos Estados Unidos,
Em 1945, se não me engano, em fevereiro, março de 45, o dia D acontece em junho, foi em abril, maio, até no máximo maio de 1945. Uma mulher ali casada com um irlandês chamado Ryan, com o sobrenome Ryan, e diz a ela: infelizmente, o exército americano informa que os seus 5 filhos, que serviam no Pacífico e na Europa, faleceram. Na verdade, era 4, que o soldado Ryan, daquele filme que alguns de vocês assistiram, se não assistiu, assistam, né? Não importa que uma praia lá, uma hora ela fica inteirinha vermelha de sangue, mas foi daquele jeito que aconteceu. E buscaram aquele moço e trouxeram para ela. Ele não queria vir não, deu trabalho ainda buscar. Para resgatar ele, o exército americano perdeu 16 soldados. Porque uma mãe que tinha perdido e entregado 4 filhos por aquela causa, eles queriam presenteá-la, queriam agradá-la. Agradar a Deus é entregar a sua vida para que Ele se alegre. Aquele capitão que comandava aquele esquadrão, ele é o último a morrer. Daqueles que falecem, ele é o último. Mas ele morreu feliz porque fazia algo que traria sobre uma família um consolo. Mas aquela mulher, quando foi confrontada com essa realidade, 5 filhos seus, e trouxeram ali 5 bandeiras, que significava a morte dos filhos, ela as pegou, viúva, sentou na cadeira da sua varanda, na sua pequena fazenda, e disse a frase: Deus, muito obrigado pelos meus filhos, cuide deles agora. Entende que eu digo que você não tem nada mais positivo e lucrativo na tua vida do que agradar a Deus? Aquela mulher sabia que seus filhos, que ela ensinou no poder e no amor de Cristo Jesus, se escolheram certo, estariam na glória com o Pai. Então a dor daquele momento, a desesperança de colocar 5 filhos, vê-los embarcar no navio e chegar a notícia que nenhum deles estava vivo, não a levou ao desespero. Ela não caiu ao chão, ela não desmaiou, ela não gritou, ela não descabelou. Ela sentou-se pelo impacto, mas colocou aquelas bandeiras presas ao peito e disse: bendito é o Deus que os deu. Bendito é o Deus que os levou, como Jó fez. Sabe por quê? Porque ela sabia agradar ao seu Deus, com uma vida digna, com uma vida honrada, com uma vida transformada. Muitas pessoas vão atrás das suas próprias convicções, dos seus próprios desejos, e vão construindo barreiras e mais barreiras que impedem Deus de estender a mão sobre eles. E aí, quando chega a tragédia, a dificuldade, não sabe como reagir, se desesperam, se tornam ali como loucos. Agradar a Deus é um investimento em paz que não tem outro maior. Verso 11, perdão. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Há um tempo atrás eu fui criticado por um colega meu por ter sido muito duro aqui naquele nosso congresso que nós fizemos com o pastor Márcio, que apresentou ali uma teoria que ela não se respalda mesmo, uma teoria que diminui o poder e o valor da Bíblia, e eu não me contive e tive uma reação firme. Não fui deselegante, imagino eu, nem deseducado, nem mal educado, mas criou um constrangimento porque ele ficou sem resposta, e ele era o palestrante, ele era o camarada que estava aqui falando, e o pastor Marcelo acabou tirando dele a argumentação. Mas eu não tenho culpa se ele estava argumentando em cima de uma coisa que não tinha estrutura. Talvez pudessem questionar que eu fizesse isso em outro momento. Como em outro momento? Se dentro da igreja que Deus me colocou para ensinar as pessoas, alguém aqui desmerecia o evangelho que foi pregado 2000 anos e a forma como ele era feito, dizendo que a Bíblia tinha coisas que nós precisávamos adaptar para os dias de hoje.
E eu iria ficar quieto? Não teve como. Mas foi criticado por vários pastores. Quero dizer para vocês qual é a minha preocupação sobre isso? Nenhuma. 6 meses depois ele é mandado embora por um motivo que você já conhece, não vou repetir aqui. De uma grosseria teológica e uma visão tão absurda e tão torpe que encaixa nisso aqui, ó, no verso 12: pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. E ele não fez em segredo não, ele fez ao vivo e a cores. Para os jovens, vivam a vida de vocês, aproveitem que depois para casar vocês têm que saber se vocês gostam ou não. E mais, ainda ele tinha preparado o material para mostrar que às vezes podia ser que você não gostasse, você menino não gostasse de menina, e que você teria que compreender que às vezes Deus te deu um outro jeito de viver. Ele foi impedido de pregar isso, graças a Deus. Então, muito menos preocupação eu tenho de enfrentar isso. E você na sua vida cristã, meu querido, saiba que você tem que confrontar sim. Você não precisa sair brigando. Se você não é espanhol, eu falo mais baixo, que dá mais resultado ainda, viu? Falar alto às vezes atrapalha, mesmo que a pessoa nem escuta o que você está falando. Mas não engole sapo. Não deixa a palavra de Deus, o evangelho de Deus ser colocado dentro do bolso. Não deixa o amor de Deus ser relativizado. É isso que a palavra está dizendo aqui para mim, ó. Você tem que reprovar sim. E não é só você não vivendo, é você mostrar para as pessoas que estão do seu lado que aquilo está errado. Como é que as pessoas vão saber que não está errado? Se a Fran está sentada na festa ali bonitinha, um monte de gente, daí chama, ó, vamos dançar o funk aqui. Aí chama a Carolzinha, ô Carolzinha, vai lá. A Fran fala, a gente não gosta, mas Carol, você quer? Vai. Não vou contrariar. Que diferença que ela fez no mundo? Primeiro que não precisava ela falar nada, que a Carol já ia dar um chacoalho ali, já ia dar uma rasteira e meio mundo ali. E tenho certeza que a Fran ia falar, você me desculpe, mas nem esse ambiente era para mim entrar, você me dá licença que eu estou indo embora. Quando aviltam, sexualizam nossas meninas, queridos, mais uma criança com 11 anos, no Espírito Santo, do mesmo jeito, 8 meses, já apareceu lá também, mais uma, grávida, circunstância semelhante. E querem criar uma situação como que isso aí fosse uma aberração da natureza, e na verdade o que está acontecendo é uma sexualização das nossas crianças. E eu não vou abrir a boca, e eu não vou falar, eu vou, porque você conhece aquela história de quem cala consente? Você cristão, em qualquer meio que você tiver, se você vê algo nesse sentido, você não precisa sair brigando, nem no tapa com ninguém, e nem querendo dar aula de teologia para ninguém. Mas você diz, eu não aprovo isso, isso não serve para minha casa, não serve para minha filha, não serve para meu filho, você é meu parente, eu amo você, mas você me dá licença que eu estou indo para minha casa. E vou lá, agora gastar um tempão orando para que Deus tenha misericórdia de você, e que Ele não volte antes de você começar a consertar essas bobagens que você está fazendo. Vocês me perdoem, queridos, mas eu não tenho uma visão diferente. E a Bíblia me autoriza a ter essa visão. Não é conversa fiada de um pastor chamado de bravo, não. É a Bíblia. Eu acabei de ler para vocês aqui, ó. E não sejam cúmplices. Quando você se aquieta diante dessas coisas, quando você faz semelhante, você se torna cúmplice. E um dia você vai chegar no céu lá bonitão, achando que vai entrar na glória com o Senhor. Pode ser até que você entre. Aí vai mostrar para você lá todos os feitos, as coisas que você obedeceu a Deus, andou certinho, e vai ser dado ali um galardão para você. Aí isso não vai ter lá, viu, queridos? O pastor está fazendo só uma figuração aqui para vocês entenderem o significado, porque quando nós estiver lá nós não vamos ter inveja de nada, entendeu? Só que é o seguinte, poderia ser assim, só para vocês entenderem o significado quando você é cúmplice. E Deus fala, Marcelo, o negócio é o seguinte, o teu galardão era maior, entendeu? A tua casa ia ter piscina e uma churrasqueira e um freezer cheio de picanha. Mas você lembra aquela vez que começaram a falar piada suja dentro de um churrasco que você foi e você não contou nenhuma daquele monte que eu sei que você sabe, mas você riu com eles. Aí quando um cutucou você, ô pastor, desculpa, né?
Aí você fala, não, fica frio, aqui é outro ambiente. Sabe aquilo lá? Então, você perdeu o freezer de picanha, perdeu a piscina, só para você parar de aprovar e ser cúmplice de podridão vivida na tua frente e que você não se manifesta. Crente é chato. E tomara que seja chato, porque quando ele é chato, ele é crente. Agora, presta atenção, tem um cara que se diz crente e ele é mais chato do que o crente que tem que ser chato. Para você ser um crente chato, você tem que ter uma vida que as pessoas olhem e falem, ele tem direito de ser chato. Não vai dar tiro em onça com chumbinho de espingarda de pressão. Isso aí você cutuca o gato, põe ele para correr, tá? Você vai dar um chute na boca do capeta, você tem que estar com a botina boa, senão você vai ficar sem pé, ele vai engolir. Desculpa o linguajar, mas é um jeito simples de eu trazer uma realidade. Muito bem. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Paulo está dizendo aqui, não vão por esse caminho, não aprovem, não sejam cúmplices, porque essas coisas não convém até nem mencionar. Eu nem vou usar aqui na carta, não vou sujar essa carta que é bendita. Pensemos assim, talvez ele imaginou. Não vou nem escrever o que eles fazem, para não estragar esse contato que eu estou tendo com você aqui agora. Mas eu quero terminar a nossa ministração, queridos, nós estamos indo para os últimos minutos, se Deus me permitir, até as 9 horas nós encerramos. Diz assim, por isso é que se diz, no 13, perdão, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta à luz, por isso é que se diz. Vamos parar aqui no 13, não vamos entrar no 14 não. Luz, tudo que a luz chega, ela manifesta, não fica escondido. Lembra lá, quando Jesus nos coloca, lá no Sermão do Monte, né? Aqui no Sermão do Monte, ele traz um recado importante para nós. Verso 11, capítulo 8 de João, não precisa achar não, só para nós ganharmos tempo. Verso 12, perdão. De novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E ninguém coloca uma cobertura sobre a luz. A luz é para irradiar, a luz é para iluminar, é para derrubar as trevas. Então esse texto aqui está dizendo o seguinte, tudo que é ruim, tudo que está diferente, divergente e que confronta a luz, vai ser mostrado. E você tem que ser essa luz para mostrar isso. E não aquele que a luz mostra as suas atitudes. A vida cristã verdadeira, você é luz. O fecho de luz de Cristo Jesus já veio sobre você. Verso 14, por isso é que se diz, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Queridos, o camarada chegou, ligou para um amigo, Sebastião, o negócio é o seguinte, eu tenho que tomar uma decisão, e essa decisão ela vai definir a minha vida, a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família, vai ser importante para pessoas que você nem conhece, mas eu estou precisando do seu apoio para mim passar por esse momento, por essa decisão. Eu quero fazer uma vigília aqui em casa hoje, você pode vir? Ou deixa comigo e eu vou reunir a tropa. Aí o Sebastião pega o telefone, liga para o Amarildo e fala, Amarildo, o nosso amigo está precisando disso, 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 e nós vamos lá fazer uma vigília. Você aproveita e leva um cafezinho, que eu vou levar umas bolachinhas, para também ele não ficar lá, né, sem nada para forrar o estômago. E reúne uma galera e vão para a casa daquele que pediu ajuda, porque tinha uma decisão para tomar de suma importância para eles todos, que envolvia inclusive as famílias deles. Então chegam, se cumprimentam, se abraçam, tomam junto, né? E abraça o camarada e fala, o que acontecer com você vai acontecer comigo. Então eu falei, então tá bom, eu vou entrar no meu quarto para orar, e vocês fiquem aqui orando, pedindo força para mim. Ele uma hora e pouco lá, pedindo a solução para aquele problema, e quando ele chega, está o Sebastião de um lado, o Amarildo do outro, e os outros 3, cada um dormindo no tapete, ele roncando e babando. Vocês não vão
Ficar nem uma hora, não conseguiram ficar uma hora comigo orando. Nós estamos meio cansadão, né? Vocês sabem onde isso aconteceu? Vocês conhecem essa história passada? Numa quinta-feira que antecedeu a morte de Cristo? Eu só trouxe essa história para uma parábola moderna, para acontecer, para você compreender que é isso que muitas vezes acontece na vida cristã. Aqueles homens eram quem? Eram pessoas que não conheciam a mensagem de Cristo? Eram pessoas que não sabiam da fala dele, que eu vou morrer, eu preciso morrer para que vocês tenham vida em abundância, e eu preciso ir para que venha o Espírito Santo. Eles sabiam disso já ou não? Tinham acabado de ser informados na ceia. Qual que foi a atitude deles? Dormiram. Então, por vezes, nós também dormimos, negligenciamos o Evangelho, negligenciamos a nossa vida sexual diante de Deus, negligenciamos a nossa vida familiar, negligenciamos tudo aquilo que Deus ensinou para nós, que se fizermos Ele nos dará força e sabedoria para enfrentar tudo, e passamos então a fazer escolhas nossas, geridas. Nós aprendemos hoje de manhã, qual é as duas coisas que destroem a família? A primeira qual que é, queridos? O que aconteceu com Eva? Desobediência. E resumindo tudo o que aconteceu com Caim? Orgulho. Orgulho e desobediência. Nós estamos aprendendo aqui domingo pela manhã, viu? Se você não faz parte dos 101% dos seres humanos, porque tem gente que às vezes não faz parte, né? Não precisa, mas se você precisa compreender e entender o que é o funcionamento da família segundo a palavra de Deus, nós estamos nos reunindo aqui para isso, tá? Nós estamos discutindo isso. Acho que está sendo bom. Nós temos tido aqui momentos onde há um debate, há uma conversa, e nós estamos olhando pelas famílias da Bíblia, aonde eles erraram e o que nós precisamos fazer para não cair nos mesmos erros. Se você puder estar aqui, eu tenho certeza, aqueles que não tiveram, que você vai ser muito abençoado. Queridos, desperta tu que dormes. O que é o estado de dormir? Se você estiver num trem ou num avião, né? Um avião é mais moderno, trem ninguém mais usa, só na Europa. Aqui nós somos mais avançados que eles, nós usamos caminhão, né? Estrada de barro, né? Eles são chatos, eles usam trem e usam avião. Mas você está num avião, não no avião não, é difícil ter o batedor de carteira, né? Vamos falar num ônibus. Você monta no ônibus e vai lá. E no outro dia você acorda na beira da lanchonete com a vontade de comer um pão de queijo com café. Desce, bate a mão na carteira. Cadê a carteira? Você dormiu, não prestou atenção, tem algum neguinho lá dentro tomando café e pão de queijo com o teu dinheiro. Você dormiu. O difícil, queridos, é que um batedor de carteira ele vai te roubar um pão de queijo e um café. O diabo te rouba a existência. O diabo te rouba o amor da tua família. O diabo rouba a tua dignidade, a tua honra. Ah, pastor, mas ninguém viu, ninguém sabe, né? Eu sou ligeirão. Ah, não. Você sabe que tem uma pessoa que viu, e essa é a pior pessoa para você. Ah, mas Deus é bonzinho, não vai contar para ninguém. Não, é você que viu, você sendo você. A maior dificuldade para um ser humano é ele ver a própria indignidade, é ele enxergar a própria incapacidade de ser digno. E aí ele tem duas escolhas: ignorar isso e continuar uma vida indigna, ou se arrepender e se dobrar diante de Deus, que é o melhor caminho. Você nunca fez nada na sua vida que as pessoas que deveriam, e mais importante ver, viram: Deus e você. Por mais que você seja sábio nas suas palavras, articulado nos seus argumentos, nem que você tenha o Lewandowski e o Gilmar Mendes de advogado, e o STF no bolso, não vai adiantar nada, porque você sabe o que você fez.
teu Deus sabe o que você fez. Talvez a tua oração não está sendo ouvida. Está vendo, o seu coração não está sendo apaziguado pela doce presença do Espírito Santo. Talvez você olhe em redor das coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, e aparentemente nada encaixa. E você ora. Mas enquanto você não se consertar, e você chegar para Deus e mostrar aquilo que você fez, no sentido de abrir teu coração para Deus, porque Ele já sabe. Mas a Bíblia garante que se você não fizer conhecido, se você não se manifestar, você não se arrepender, não há pecado perdoado. Vida cristã é isso, queridos. É você se conhecer, é você saber das suas limitações, é você conhecer seus pecados mais íntimos e derramar ele na presença de Deus. Não tentar esconder de você mesmo. O maior problema existencial do ser humano é ele tentar esconder dele mesmo o que ele é. Isso provoca loucura, uma série de desvios comportamentais, dupla personalidade, bipolaridade, que podem ser de ordens biológicas, mas também podem ser de ordens psicológicas, porque a pessoa tenta mostrar uma coisa que ela não é, e quando ela é contrariada nisso, então ela expõe as suas garras de fora, porque ela não tem domínio sobre o pecado que ela nunca deixou que Deus limpasse. Como saber a vontade de Deus? No verso 17, queridos, eu vou pular pelo 16, remindo o tempo, né? Remindo o tempo, ele significa aproveitando o tempo. Verso 16, no 15, vamos ler aqui. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, de novo falando em tolice, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, remindo o seu tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. De novo, conhecer o desejo, as coisas que agradam ao Senhor. E aqui, conhecer a vontade. Qual é o propósito de Deus para a tua vida, Rosane? Qual é o propósito de Deus para a tua vida, Luzia? Tem duas aqui, Luzia da direita. Qual é? Qual é o propósito? O que Deus tem para você? Ah, pastor, sei lá. Não tem sei lá não, cara. Não tem sei lá não, queridinha. Quem está antenado, quem busca satisfazer, alegrar o Senhor, você sabe de antemão, pela revelação do Espírito Santo, o que Ele quer da tua vida, o sonho dele em você, aquilo que você tem capacidade, aquilo para que Ele te chamou. Você sente isso pulsar no teu coração. Conhecer a vontade de Deus. Vida cristã sem conhecer a vontade de Deus, enganação, desconhecimento da palavra, falta de intimidade com Deus. Quando você faz as coisas que o agrada, você é íntimo dele. Se você é íntimo dele, você conhece a vontade dele sobre a tua vida. Amém? Amém. E tem uma vontade dele que está lá no fim dos evangelhos: ide, evangelizai, discipulai e batizai todas as nações. Então essa você não precisa nem ser tão íntimo dele, é só você conhecer a Bíblia, que você tem que ser um pregador, um anunciador do Evangelho. Pastor, mas eu sou até meio gaguinho. Não tem problema, Moisés também era. Mas para você amar as pessoas, você não gagueja. Para você dar a mão para alguém, você não gagueja. Você pode levar uns 2 minutos para falar, eu te amo, isso pode, mas não tem problema. Nós temos que ter essa convicção, esse entendimento, queridos, de compreender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, e de que forma nós exteriorizamos aquilo que essa transformação trouxe. Nós temos que ter essa existência. Pastor, mas isso vai acontecer de uma hora? Não. Vamos lá comigo. De glória como o sol. Isso é no Salmo, tem um Salmo, tá? Como o sol, que não é dia perfeito de imediato, mas de minuto a minuto ele vai andando até ser dia perfeito. Conhece o versículo? Se não tem, procura.
Eu não vou dar de bandeja não, é salmo, tem 150 salmos para vocês procurarem. Ou o Google, um minutinho o Google conta para vocês. E aí vocês me passam que eu esqueci, entendeu? Eu esqueci qual que é. A presença do Espírito Santo na tua vida, transformando você no homem de estatura perfeita, de varão perfeito, ela vai terminar na volta de Cristo Jesus. Ali vai ser o nosso meio-dia espiritual. Ali o sol, a luz vibrante de Cristo Jesus vai estar sobre você, e não haverá sombra de lado nenhum, porque a luz dele vai estar iluminando você, perfeitamente restaurado e glorificado diante do mais belo entre os milhares. Mas você tem que todo dia olhar para trás. Agora uma frasinha, eu nunca falei isso para você, agora presta atenção que eu vou falar um negócio que eu nunca, pode anotar aí. Hoje você tem que estar melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje. Eu já falei isso alguma vez? Já. A única coisa que eu acho que eu falei mais do que isso é para vocês irem para Filipenses 4:8, né? Tem outras, né? Tem outras. A bênção igual a anterior é a obediência, traz a bênção, né? E a desobediência, a maldição. Então, essas três coisinhas dá para resumir o pastor Marcelo aqui em 10 anos, né? Queridos, mas então nós estamos encerrando o nosso trabalho, a nossa meditação, convidando você a ler o verso 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Ou seja, vida cristã tem uma única solução, é o que foi cantado, é o que foi revelado pela filha, pela serva do Senhor, enquanto ministrava para mim e para você no louvor. É o Espírito Santo avivando. Isso é a resposta de uma vida cristã. O resto é resto. O Espírito tem que ser o dono, tem que ser o dirigente das nossas vidas, falando entre vós com... O que a Raquel estava fazendo aqui? O que eles estavam fazendo no grupo de louvor? Cantando salmos e hinos. Toda adoração que é feita a Deus é como um salmo, uma poesia direcionada ao nosso Deus. E cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Amém? Amém. Vocês sentiram a revelação do Espírito Santo falando sobre o avivamento pela boca da filha dele? Amém. O que ela estava fazendo? O que nós acabamos de ler aqui. Você quer conhecer o Espírito Santo? Você quer receber? Salmodie, ore. Não coloque MC não sei o que, queijinho, quevinho. Entendeu? Não põe o Felipe Neto. Gente, aquilo que o Felipe Neto faz na televisão, vocês me desculpem a franqueza, você faz no banheiro. Não coloca teus filhos recebendo vômito do capeta, ao invés de ser a tua unção, a tua mão sobre a cabecinha de cada um deles ali, com a unção perfeita do Espírito Santo. Não deixe eles comerem as bolotas que o filho pródigo rejeitou e correu para a presença do pai e disse: me recebe. É isso, queridos, que é a vida cristã. Sendo grato, no último versículo 20, sendo grato. Oramos aqui agradecendo a Deus. Faça isso todos os dias. Cante ao Senhor, ouça canções, fale com Deus, viva no meio do Espírito Santo. Pastor, mas aí eu vou virar santo ou vou abrir uma igreja e concorrer com o senhor? Não pode, se quiser abrir igreja, não abrimos. Fala onde que tem, nós vamos lá junto, eu te ajudo. É vivendo a tua vida, é sendo um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um proprietário melhor, um empregado melhor. É isso que é o Evangelho, queridos. Ser melhor a cada dia, não melhor na linguagem humana, porque eu vou ser sincero para vocês, as maiores pessoas que eu conheci com 57 anos, as maiores, as melhores, maiores no sentido de que nada tem impactado mais a minha vida, são pessoas que nem casa talvez tenham. Um deles morreu a míngua não, que idiotice minha, falei tanto de tolice, eu fui tolo agora. Morreu tendo tudo o que ele precisava da mão de Deus. Não tinha uma escritura.
mas foi um dos homens mais sábios que eu conheci, de maior paz que eu conheci. Quem tem ouvidos que ouça, queridos. Vida cristã é essa paz que é ofertada para nós, nessas condições que foi dito aqui hoje. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, encerrar então o nosso culto. Muito obrigado pelos irmãos que estiveram conosco, e que o amor de Deus e a graça dele esteja sobre vocês também. E essa oração é para vocês. Pai, na tua presença nós nos colocamos te agradecendo por essa noite e por tudo que o Senhor ministrou. Mas agora eu quero pedir que o Senhor despeça cada um desses queridos que estiveram aqui, que alegraram o meu coração e muito mais o seu, e alegraram o coração dos outros, uns aos outros, olhando aqui, se veem ali como irmãos, e esse momento é tão gostoso, Pai. Muito obrigado. E eu quero pedir sobre eles, ó Deus, que o poder do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo, a sabedoria e o conhecimento da palavra que o Senhor nos revela, e o amor dessa unidade que nos é preciosa, esteja sobre eles e sobre todos os teus filhos esparramados pela face da terra, e que de hoje até a volta do nosso Salvador e Redentor Cristo Jesus, do teu Filho, Pai, nós estejamos sobre essas proteções, sobre esses livramentos. Eu digo isso em nome de Jesus, e a igreja recebe essa bênção em nome de Jesus, dizendo amém. Glória a Deus. Muito obrigado e até a próxima, queridos. E daqui a pouquinho estou publicando essa palavra.